Está no ar o programa Jundiaí Entrevista e hoje eu converso com a coordenadora do movimento Voto Consciente, Lívia Maria Castro Siqueira. Lívia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu gostaria que você explicasse primeiramente a questão de Movimento Voto Consciente ou ONG Voto Consciente, como é muito falado por aí. Na verdade, nós somos um movimento, né? Um movimento livre, Movimento Voto Consciente Jundiaí. A gente não tem CNPJ, não tem sede, então somos um movimento. Hoje esse movimento conta com quantas pessoas participantes? A gente está em torno com 36 voluntários, de 30 a 36 voluntários atuantes esse ano. Quando foi e como que tudo começou? Então, o voto consciente, na verdade, ele começou em São Paulo, lá em 1987. Aqui em Jundiaí, então, a Ciesp trouxe, né, uma célula da Ciesp, trouxe para Jundiaí em 2006 com o apoio da Cúria Diocesana. Então, vocês estão completando 10 anos de atividades em Jundiaí? 10 anos, completamos 10 anos de atividade. Olha que bacana, já comemoraram o aniversário? Já comemoramos num domingo no Parque da Cidade, com várias atrações, com distribuição da ficha pública. A gente trouxe esse ano o pessoal do Fast Food da Política, que é um coletivo de São Paulo que trata com jogos para falar um pouco de política, né? Dos níveis federal, municipal, estadual, falar um pouco de direitos, qual serviço é, de qual competência. Foi bem legal. Qual a finalidade básica do movimento Voto Consciente? O movimento ele começou e é mais ou menos o coração do movimento, é o acompanhamento das sessões da Câmara, né? E a fiscalização do Legislativo, das ações do Legislativo. A gente começou aí, então esse é o principal. Depois a gente começou a ver que dava para fazer mais coisa, né? Então, assim, estimular a participação cidadã é um deles também. Não só em eleições, mas no dia a dia. No dia a dia, né? Porque política se faz no dia a dia. É isso que a gente leva, né, nas oficinas de cidadania, que a gente chama. Então, a gente fala da participação social, como que pode participar, quem que faz política, de que forma a gente pode fazer política. E quem faz política? Todos nós. Em que situações a gente está fazendo uma política? A gente faz política quando eu tenho um problema coletivo, né? Então, na verdade, política a gente faz até para tentar negociar com a mãe o horário de voltar para casa. É uma forma de fazer política. A gente resume de uma forma bem simples, que a gente fala que é resolver problemas, que política é resolver problemas, né? E o fazer política é resolver a política mesmo, né? Quando a gente fala de voto, de político, é resolver problemas públicos. Então, se eu tenho um problema na minha rua, é um problema coletivo. Um problema de saúde que envolve várias pessoas, um grupo de pessoas, é um problema coletivo. E aí vocês incentivam que a comunidade se una para buscar uma solução, buscar uma ajuda de autoridades competentes? Buscar uma ajuda ou ela mesma apresentar uma solução que tem coisas que ela pode resolver, né? Cuidar de uma praça. Fica. A gente tem... uma das nossas ações em ano que não é de eleição é o concurso de ideias. Nesse concurso de ideias, a gente propõe inverter a lógica das eleições, então seria o cidadão propor soluções para problemas coletivos. Então, vem daí. Esse ano não, né? Foi em 2015, a gente elegeu 12 propostas e depois a gente fez um processo a mais, que foi o primeiro LABIC, o Laboratório de Inovação Cidadã. E nele, o vencedor foi de compostagem na rede municipal de ensino. Então, assim, eles não dependem tanto do poder público para poder colocar essa proposta em prática. É menos burocracia também, né? Exato, porque a cidade é de todo mundo, né? Se todo mundo faz política, todo mundo pode propor soluções e dar um jeito de resolver alguma questão. No ano como esse de eleições, vocês têm atividades especiais? Tem. Em ano de eleição, a gente lança a ficha pública, que é uma prestação de contas, né, também, e é uma forma de fechar um ciclo a cada 2 anos. Então, tem o concurso de ideias no ano anterior, ano que não tem eleição, e ano de eleição a gente tem a ficha pública com o comprometimento dos candidatos
com as propostas do ano anterior, né? Do concurso de ideias do ano anterior. E como as pessoas podem ter acesso a essa ficha pública? Eu tenho uma aqui que você trouxe para mim, Isso. que é em forma de um livretinho, né? De uma revista. Um jornal. Esse ano ficou bem com uma cara de revista. Super colorida, bem bacana. E onde eu acho isso? Porque você trouxe para mim, eu não encontrei. Eu não sei onde é que eu acho por conta própria. Sim. A gente tem os apoiadores, então tem muito dono de sebo, de trailer de cachorro-quente. Eles falam, traz aqui que eu posso ter um ponto de distribuição. Então, esse ano a gente teve vários lugares que foram ponto de distribuição da ficha pública. E como vocês têm verba para produzir um material como esse? Isso. Aí atrás, né, dá para ver que tem os apoiadores. A gente chama, é o financiamento colaborativo, né, é a vaquinha online. A gente lança a campanha num site e pede para as pessoas doarem para tirar o projeto. Tem bastante gente apoiando. Tem bastante gente. Olha. A gente espera que cada ano de ficha pública a gente tenha mais. E depois das eleições, que aí acho que entra mais essa questão que vocês falaram que foi o objetivo principal, inicial, na verdade, que é de acompanhamento. Isso. Acompanhamento de Câmara Municipal. Então, esse acompanhamento, ele precisa ser presencial? Ou vocês acham que basta ler o jornal ou, às vezes, ouvir o rádio, até mesmo ao vivo as sessões são transmitidas, né? São transmitidas. Ou tem que ir lá, tem que ir lá na Câmara? Então, depende, né? Os voluntários, né? O movimento sempre tem um voluntário na sessão, assistindo presencialmente lá no plenário. Mas o cidadão tem várias formas dele acompanhar. Ele pode acompanhar as sessões mesmo, né? Pode cobrar as atas das comissões temáticas e ver o que está sendo discutido pelos vereadores. Pode mandar e-mail, pode ligar no gabinete. Tem várias formas. Pode, hoje em dia, vários, né? Tem Facebook, dá para... Facebook é um meio bem legal de conversar com os vereadores. Eles são acessíveis? São bem acessíveis, assim. A maioria, no começo, né, lá em 2006, quando o movimento começou, a gente não foi muito bem recebido, né? Porque era a primeira vez que eles estavam sendo de fato E é uma coisa diferente também, né? Mas aí, com o tempo, eles foram entendendo e tal. Na verdade, é para o bem da população, né? Dos jundiaenses, aqui no caso. Mas dá para acompanhar o Facebook e eles respondem bastante. E você está desde o comecinho? Não, eu entrei em 2011. Entrei em 2011, já faz 5 para 6 anos. A gente vê que tem muita gente bem jovem. Vocês têm pessoas mais velhas também? Tem. É que às vezes o que aparece mais, né, que dá o gás das ações no ano são os mais jovens, porque a gente consegue muito voluntário novo nas ações das oficinas de cidadania. Então, que a gente faz muita palestra em escola, né? Então, surge muito voluntário novo daí, mas tem de todas as idades. E esses voluntários mais velhos, mais experientes, eles contribuem muito contando histórias que já aconteceram, até mesmo colocando um pouquinho vocês mais com o pé no chão, às vezes com umas ideias que podem ir voando. Eles trazem muita experiência eu acho que de mais do diálogo mesmo, né, da forma de conversar, de experiência da política da cidade, né, que tem como vem muito voluntário muito novo, às vezes com 16, 18, 20 anos, não tem a vivência do que aconteceu lá atrás, né, a história mesmo. E eu digo assim, essa idade, 16, 17, é quando a gente quer mudar o mundo. Sim. É quando a gente acha que vai mudar o mundo, né, e muitas vezes não é bem assim, você tem que ter mais paciência, você tem que ter mais equilíbrio, respeito até pela ideia do outro. Sim. E é sempre bom ter alguém que ajude, né? Fala, não, calma aí, pensa bem, vamos pensar uma outra possibilidade. Ter um diálogo bem produtivo. Tem. Mas acho que quando a gente fala de política, né, já é muito difícil É muito difícil não, porque eu acho que está mudando bastante. Mas para o jovem, para ele se interessar por política, muitas vezes ele deixa de lado, né? Ele deixa, não, acho que é a primeira vez que eu estou lendo, aí vem fazer umas perguntas e fala, já tem algo assim. Eu falo, desculpa, me ignora. Eu falei, não, né, você vai começar, vai buscar, vai entender, com a internet fica muito mais fácil.
para você achar informação do que já aconteceu, né? Então, e assim, uma característica muito legal do movimento é que a gente sempre tenta inovar, né? A gente sempre acha que não está suficiente do jeito que está. O que a gente pode fazer de diferente esse ano? E o jovem traz muito, né? A gente estimula essa parte jogando para a criatividade. Eu acho que esse é o lado bom, né? De você ter esse impulso de querer mudar, querer coisas boas, novas e que agreguem, que sejam boas para todos, para a comunidade, seja um bem comum, né? Então, é sempre bom porque as ideias não param, né? Muitas vezes elas são difíceis, às vezes até inviáveis, mas não custa tentar. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. E vocês têm apoio de outras organizações? Tem. A gente tem, ao longo de 10 anos, a gente fez muitos parceiros, assim. Até atrás eu posso mostrar, na ficha pública que tem todos os nossos parceiros. E a cada ano a gente tenta fazer mais. Então, tem de tudo, assim. São associações, são empresas, são entidades... área de cultura, tem Web TV, tem a Cúria, né, a Caritas, a Associação dos Aposentados. Tem até agência de publicidade. Tem, que eles ajudaram bastante a gente desde o concurso do ano passado. Isso é bom, é a comunidade se engajando, né? Agora a gente vai para o intervalo, então, rapidinho, e daqui a pouco a gente fala mais sobre o movimento Voto Consciente. Até já! Jundiaí Entrevista, de volta hoje com a Lívia Maria Castro Siqueira, coordenadora do Voto Consciente. Lívia, você falou que os voluntários do movimento Voto Consciente fazem palestras, oficinas, participam de eventos. Como fazer para receber vocês para uma palestra? Pode entrar em contato com algum dos voluntários, né? Pode mandar e-mail para a gente. Pode entrar no Facebook, qualquer mídia social que a gente está lá de olho. Algumas escolas que a gente já tem professores parceiros, eles já chamam, né? Já vem direto em contato. Alguns lugares que a gente já deu palestra, sempre tenta dar um jeito de fazer um contato de novo. Falar, a gente pode dar palestra, se vocês têm interesse esse ano. E vocês conversam mais com pessoas já na idade de votar, mesmo não obrigatoriamente, como o pessoal de 16, 17, ou com crianças também? Como funciona? Então, tem de tudo. Crianças, eu acho que a gente nunca deu criança, sei lá, para menos de 10, 11 anos. Acredito que não. Mas, se precisar, a gente vai também. E nesse encontro com os adolescentes, vocês incentivam que eles tirem o título mesmo antes da idade obrigatória e participem das eleições? A gente incentiva, sim. Né? A gente explica a importância do voto, né? Porque a diferença que faz, né? Você ir votar dentro de do voto proporcional, do quociente eleitoral, né? Para voto, por exemplo, desse ano para os vereadores, a diferença que faz. A gente incentiva, né? A discutir política em qualquer lugar que seja, né? Com o concurso de ideias, que acontece não em ano de eleição, a gente já começa a falar de política com eles. Aí, muitas vezes, a gente pega primeiro ano do ensino médio agora, né? Primeiro ano, segundo e terceiro, e já começa a discutir os problemas da cidade. E quando vocês sugerem que o jovem, não obrigatoriamente na idade de votar, tire o título e vote, o que eles falam? Depende muito do lugar, né? Muitos deles deixam a política meio de lado. Porque não vem, né, que você convive com política 100% do tempo, né? Você depende de políticas públicas 100% do tempo. Às vezes ele não enxerga muito essa relação. E quando a gente vai lá e conversa, eles começam a se interessar. Falar, é verdade? Teve uma das palestras, né, um dos encontros que eu fiz, veio um jovem no final e falou assim, mas qual que é a melhor forma de eu conversar, então, com o vereador para falar com ele? Ele vai responder? Eu falei, vai, né? Marca no Facebook, é uma forma, manda e-mail, vai na Câmara que ele está lá. Talvez ele achasse que fosse uma pessoa inatingível, assim? Muita gente acho que não discute tanto política, não começa a se interessar, a conversar, a procurar soluções, falar de política porque acha que ela está distante, ou os políticos estão distantes, que acho que só quem faz política é político e ele está lá distante. Não está, né? A ideia do voto consciente também é trazer para perto, né? Trazer essa realidade para eles.
Agora, vamos supor que eu votei num candidato a vereador, ele foi eleito e ele está já nos seus últimos meses de mandato e não fez muita coisa que ele disse que ia fazer. Eu já fui, já liguei para ele, já falei com a assessora, já mandei no Facebook e ele meio que me ignorou, até me bloqueou. Ó, a minha ideia, hein? Isso é tudo suposição. Eu tenho o direito de cobrar ou de escrever uma carta para um jornal ou de divulgar isso, colocar o nome dele ou vou ser processada? Vixe, aí você me pegou. Mas eu acho que se ele, por exemplo, no site dele, colocou que ele ia fazer tal coisa, né? As propostas dele cabíveis a um vereador, né? Porque nem tudo que ele promete ele pode fazer, né? Pelo que a gente vê por aí. Eu acredito que possa, de uma forma respeitosa de cobrança, falar assim, olha, você não fez, você disse que ia fazer e não fez por quê? Como se fosse divulgar uma falha dessa pessoa para que na próxima vez os outros fiquem atentos. É uma forma de fiscalizar e de cobrar. E quando vocês falam em fiscalizar a Câmara, vocês não incentivam também fiscalizar o Poder Executivo? Também, porque a gente fiscaliza um pouco, né? Com o concurso de ideias, a gente apresenta para os candidatos a prefeito as 12 ideias vencedoras, né, depois ao final do concurso. A gente apresenta para os candidatos a prefeito e pergunta quem se compromete ou não a tirá-las do papel. E quais as metas, né? Então, se, por exemplo, se uma das propostas desse ano, para esse ano, né, que tiveram os candidatos que se comprometeram, de compostagem na rede municipal de ensino. Então, a gente perguntou, você se compromete ou não em quais escolas, quantas escolas, em quanto tempo? Né? Porque assim a coisa fica mais direcionada, não fica muito vago. E uma das formas, né, a gente fez, o ano exatamente, eu não lembro, mas junto com outras organizações, foram criadas as 11 metas legislativas. Uma delas era a criação das metas do Executivo, que foi aprovado e a primeira vez foi publicada em 2012, né? Foi a partir das eleições de 2012. Então, em 2013, foram apresentadas as metas do Executivo, pelo Executivo atual, e tá lá, todas as metas, o que vai fazer e as metas mesmo. Então, se eu vou mexer com população idosa, o que eu vou fazer, de que forma, em quanto tempo. Entendi. E para esses voluntários que têm interesse em aderir ao movimento Voto Consciente, você pode explicar melhor, por exemplo, como que vocês fazem os encontros, horário, periodicidade e local e o que o voluntário tem que fazer? Tá. Então, para começar, os encontros hoje de quem já é voluntário depende do consenso da maioria, né? Então, depende de horário da maioria. Nos últimos tempos tem ocorrido de domingo à tarde, porque é o horário que dá, né? Como é um movimento voluntário, todo mundo tem o seu trabalho, tem as suas coisas para resolver. Então, geralmente fica de final de semana, ou sábado ou domingo. Especialmente esse ano, mais de domingo. Para entrar no movimento, a gente tem feito formações, né? Tem feito uma entrada única, geralmente no começo do ano. Então, passa por uma conversa, por uma dinâmica, para conhecer o movimento, para ver se realmente aquela pessoa interessada se identifica com o que é o movimento, com as ações do movimento. Se ela acha que ela se identifica, ela começa a frequentar as reuniões, começa a frequentar as ações e vai se encaixando nas áreas. Esse ano, especialmente, nós estamos com 7 coordenações, ocupadas por 7 coordenadoras. Então, tem o acompanhamento de sessão, avaliação dos vereadores, comunicação, educação para a cidadania, eventos e relacionamentos, cidadão nas eleições, que mais? O grupo de formação, tem a coordenação de formação interna e externa, e o que está vago, que é para o concurso de ideias, então, cidadãos e ideias. São, na verdade, 8 coordenações, a gente tem uma vaga, são 7 ocupadas. E aí o voluntário vai vendo qual ação ele se identifica mais e ele vai se encaixando. Tem que, pelo menos, votar em Jundiaí, né? Ou não? A maioria vota... Não, às vezes, não, nem sempre. Porque a gente tem muito estudante ou alguém que veio morar em Jundiaí e também tem família. A gente tem muito estudante que é de Jundiaí, mora fora, depois volta. A gente chegou a ter voluntária que morava em São Paulo, o pai trabalhava em Campinas
Então, ela vinha para Jundiaí para estudar, ela ficava, o pai deixava ela no meio do caminho e ela era voluntária. A região é toda muito interligada. Pessoas que moram em cidade vizinha trabalham ou estudam aqui ou vice-versa. Então, todo mundo quer o mesmo objetivo, que é uma cidade melhor sempre, Isso, né? incentivar a participação cidadã e como que fiscaliza. E o que eu ia falar? Além disso, então, uma das coisas, né? As 7 coordenadoras, os coordenadores não podem ser filiados a partido. Então, isso é interessante. Conflito de interesse. Para não ficar tendencioso. Exato. E você é moradora daqui, da cidade? Aqui. Você é nascida aqui? Nasci aqui. E você vota, você tem cara de adolescente, assim? Você começou a votar com 16? Eu comecei a votar com 16, eu tenho quase 31 anos. Obrigada. Olha, acho que faz bem a gente participar do movimento. Eu preciso entrar nesse movimento voto consciente também. A gente fala que é bom conviver com gente bem mais jovem, porque a gente fica jovem também. E você nunca deixa de votar? E você nunca vota nulo nem branco? Nunca votei nulo nem branco. Porque você tem sua consciência política. Eu convivo com a política desde que eu nasci. Meus pais foram muito atuantes, assim. Eu, na verdade, fui um ponto fora da curva. Mas tem muita gente que não, que começou um pouco depois a se interessar na escola, com alguma ação dentro da escola. Muitos voluntários conheceram o voto, a ficha pública em alguma ação. E esses cidadãos, ele foi lançado em 2011, é um concurso. É um concurso de ideias, né? Então o concurso de ideias é o Cidadãos? É o Cidadãos. Entendi. Isso. E ele ainda tem esse nome? Tem, Cidadãos Ideias. E aí, quando ele acontece, é uma vez por ano, desde 2011 para cá? São em anos ímpares, anos que a gente não tem eleição. Que ano que tem eleição, a campanha é bem puxada pra gente, assim. E ano que não tem eleição, a gente resolveu usar, né, manter esse contato com escolas, com os lugares que a gente faz os encontros, para incentivar a população a propor soluções, né? Porque a gente acha que não é só como todo mundo faz política, a gente pode propor soluções também. Então, a ideia é isso, incentivar. Na oficina, olhar para um problema da cidade e procurar uma solução. E o povo é muito criativo? Principalmente os adolescentes. Eles inventam, assim, projetos, Sim. inovações, que às vezes até pode mobilizar aí a própria cidade mesmo, o próprio poder público. Sim, tem. E já aconteceu de colocar em prática uma ação? Já. A gente tem, né, na ficha pública, a gente traz do outro concurso, né, com quem se comprometeu, como que está o andamento de cada proposta. Então, tem coisa que foi realizada, ou realizada em partes, ou aconteceu um piloto. Você lembra de algum para dar como exemplo para a gente? O bilhete único foi uma das propostas que apareceu no concurso. A tarifa social, que ela está em partes, na verdade a proposta é de sábado e domingo, a tarifa de ônibus a R$1. Então, ela está em partes, porque ela só acontece no primeiro e terceiro domingo de cada mês. Né? Já foi uma conquista. Tem mais coisa, eu posso abrir aqui para dar uma olhada? Lógico. E então as pessoas podem entrar no site votoconscientejundiaí.com.br ou o Facebook é Voto Consciente Jundiaí também? Isso, é Voto Consciente Jundiaí. Porque tem o de São Paulo, né? Tem o de São Paulo, que daí o de São Paulo é org, né? Mas aqui é Voto Consciente Jundiaí. Então, o bilhete único ele foi realizado, o Centro de Juventude no Complexo FEPASA. Então, uma parte, né, algumas ações, tem uma parte para a juventude lá agora, da Coordenadoria da Juventude. A Universidade Pública veio também, né, para cá, então realizado em partes. Turismo cultural que foi uma proposta de um estudante também, né, de ensino médio, de fazer no centro da cidade um roteiro, né, com um guia a pé, como a gente vê em várias cidades, tem por aí, em Jundiaí também tem, porque a gente tem muitos prédios históricos no centro, tem muita história de Jundiaí ali no centro que dá para fazer a pé. Então, essa foi uma proposta bem legal. Nossa, que interessante. Eu fui até fazer reportagem já sobre essa caminhada, só que eu não sabia, me perdoe, que tinha sido uma proposta que saiu daqui de vocês. Porque é tanta coisa acontecendo e é tanta novidade que às vezes a gente vai, acha lindo, mas não sabe de onde surgiu, né?
E pelo que você me mostrou aí, nesses 10 anos, vocês estão crescendo bastante, estão avançando. Tem bastante coisa. Inclusive na Câmara, né? Das 11 metas legislativas, a gente também tem aqui como que está o andamento de cada uma. Então, coisa que a gente já conseguiu, que é a tribuna livre, a mudança de horário da sessão para a noite, que agora as sessões são noturnas. Então, que vocês continuem conquistando cada vez mais e trabalhando em benefício da sociedade. Obrigada. Todo mundo agradece. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. O Jundiaí Entrevista volta na semana que vem. Até lá.